Graças a Deus. É uma bênção poder chegar até você levando a palavra de Deus. Que hoje eu quero ler a palavra que está em Apocalipse, capítulo 3, e versículo 8. Mas eu também chego fazendo um pedido. Se inscreva no canal, deixe o seu like, que isso é muito importante. E assim diz a palavra: eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Meus irmãos, a palavra aqui nos fala a respeito de uma porta aberta. É tão importante quando nós chegamos no lugar, encontramos as portas abertas. Muitas vezes essa porta é até figurada. Ele chegou numa cidade para alguma coisa, encontrou uma porta aberta, uma facilidade. E aqui tu fala a palavra dizendo para a igreja que está em Filadélfia, a chamada igreja fiel, a chamada igreja missionária, uma porta aberta. E diz: eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta. Mas agora essa porta aberta não é nos céus. Nós encontramos ainda Apocalipse, capítulo 4, e diz: depois destas coisas eu olhei uma porta aberta no céu. E eu ouvi uma palavra dizendo: sobe. E ele foi arrebatado e foi para o céu. Mas aqui está falando a porta aberta para aquela igreja. Meus irmãos, vamos falar um pouquinho agora de portas abertas. Tem lugares que as portas estão fechadas. Normalmente nos países de origem muçulmana, as portas estão fechadas. Para abrir uma igreja é uma dificuldade. Para ser um crente é dificuldade, é preso e difícil. E tem países na África que de vez em quando eles queimam igreja, matam os crentes, e a porta não está aberta. Mas no Brasil nós temos uma porta aberta. Mas sabe como é que acontece? A porta de salvação não está fechada. Nós ouvimos comentário pela internet, mesmo na região que é considerado o mundo muçulmano, que eles não aceitam Jesus, não pode falar de Jesus. Para os cristãos eles chamam de infiéis, mas tem milhares de crentes. Parece estranho, né? Não tem milhares de igrejas, mas eles têm tido revelação direta de Deus, a coisa poderosa, porque a porta está aberta para a salvação. Não pode alguém lá pregar, mas Jesus se revela, coisa poderosa. E tanta dificuldade como tem na China. Até pouco tempo era o país mais populoso, hoje perdeu para a Índia, e lá para pregar o evangelho é difícil, mas a Índia, a China, tem milhões de crentes. Aquela nação que tem uma população de ultrapassando 1,4 bilhão de vidas, também tem bastante crente. Mas as portas estão fechadas no mundo muçulmano, as portas aparentemente, mas Jesus está trabalhando. Mesmo no Irã, meus irmãos, que tanto luta contra Israel, e tem bastante crentes, mas são crentes ocultos. Aqui você tem a liberdade. E o que é que você está fazendo na liberdade? Para pregar a palavra, nós temos que aproveitar a oportunidade enquanto as portas de salvação estão abertas para nós. Vamos dar graças a Deus, vamos aproveitar a oportunidade para pregar a palavra. Como Paulo diz, pregando a tempo e fora de tempo, é pregar, e vai pregando, e as pessoas vão se convertendo. Eu sei as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta. Essa igreja era pequena, e diz: e ninguém pode fazer. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Igreja fiel, tinha pouca força,
não tinha muito poder aquisitivo. E parece que os irmãos ali eram mais financeiramente mais fracos, mas eles guardaram a palavra, e o Senhor então está abençoando. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Meus irmãos, nós não podemos negar o nome de Jesus. O nome de Jesus acima de todo nome, é o nome de poder. E vamos aproveitar então, aqui no Brasil, que as portas estão abertas, meus irmãos, aproveitar a evangelizar por todos os meios de evangelização que nos permite, porque as portas estão abertas. Lá no Irã, quantos gostariam de ter uma igreja e frequentar, mas não pode, mas fica invisível. Você sabe, tem mais de 1 milhão de pessoas naquela nação que são crentes, que creem em Deus, em Jesus, mas não pode divulgar. Isso é o que aparece na internet. Em outros lugares, quanto lugar que de repente o Jesus, Senhor, tem se revelado de uma maneira poderosa, sem a pessoa entender, mas ele se revela, a pessoa crê, porque a porta de salvação dele está aberta, é a porta aberta, embora o homem fecha, mas ele mantém aberta. Então vamos aproveitar a oportunidade que o Senhor nos concede, meus irmãos, a oportunidade, a obra missionária, e nós temos que orar também por essas nações, orando pela Índia também, a nação mais populosa hoje, ela ultrapassou a China, a Índia, e um país está tanto na idolatria. Vamos orar. Você pode na sua casa estar evangelizando, dobrando o joelho, orando pela evangelização. Vamos orar pela África, os nossos irmãos, no meio de tanta feitiçaria. Vamos orar também pela Europa, que foi o centro de evangelização, para que Deus renove ali. Vamos orar pela América, para que mantenha também as portas abertas. E fazendo isso, de qualquer maneira, você está evangelizando. Que o Senhor vos abençoe e que possamos juntos unir nossas forças em oração para a salvação de alma. Eu quero terminar e quero pedir que você seja um homem que esteja na brecha, lutando por essa terra, lutando em oração para a salvação de alma, aproveitando as portas abertas. Vamos orar. Pai de amor, Deus das misericórdias, Senhor, eu te agradeço porque as portas estão abertas, Senhor, que possamos entrar por estas portas para levar a tua palavra e abençoa todos os missionários espalhados pela face da terra. Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.